Eu sou Soraya Riso e vou dar continuidade para a parte 2 do nosso módulo Cuidando dos Pés e Examinando Eles. Um número significativo de estudos tem provado que a taxa de amputação pode ser reduzida em mais 50% se as seguintes estratégias forem implementadas. Então, é a inspeção regular dos pés e calçados durante as visitas clínicas do paciente. Não é só a gente orientar o paciente a fazer isso, mas nós também temos que inspecionar o pé e o calçado, verificando se é adequado, se ele está deambulando adequadamente com aquele calçado, mostrando para ele quais são as falhas dessa deambulação e olhar os dois pés da pessoa. Às vezes a pessoa tem úlcera em um pé, a gente só fica olhando aquele pé e o outro a gente esquece, quando viu aquele lá já está no ponto de amputação. Então nós precisamos olhar os dois pés. Também através de um tratamento preventivo para os pés com os calçados para pacientes com pé em alto risco, ou seja, uma quiropodia, com cuidados com calçados e educação. Uma abordagem multifatorial e multidisciplinar de lesões já estabelecidas, um diagnóstico precoce da doença vascular periférica e uma intervenção vascular, se for o caso, se há a possibilidade clínica desse paciente, porque sem a intervenção vascular fica muito difícil o comprometimento e você conseguir atuar frente a isso. Um acompanhamento contínuo dos pacientes com úlceras prévias nos pés e o registro de amputação e úlceras, como eu já falei no módulo 1, a importância do registro para a gente ter cada vez mais a evidência de que essas questões acontecem. Para que isso? Para intensificar as políticas públicas. Enquanto nós não tivermos evidências de que isso está acontecendo e cada vez mais, a intensificação das políticas públicas ela fica falha. Nós precisamos disso e para isso somos nós que precisamos colocar isso a público. Diante da inexistência de alguns profissionais aqui no Brasil, frente ao que acontece lá fora, como, por exemplo, os quiropodátilos e até os próprios podiatras, nós precisamos que o nível primário, o nível básico, né, a atenção primária e o secundário, como médicos generalistas, enfermeiros, endocrinologistas, eles sejam treinados para que essas pessoas possam ter um tratamento mais adequado. Hoje, aqui no Brasil, nós temos alguns desses profissionais já, como os podiatras, enfermeiros podiatras, que possam também auxiliar, mas ainda um número muito insignificante, não tão bem reconhecidos. Então, nós temos enfermeiros especializados, dermatologistas, estomaterapeutas, temos médicos endocrinologistas, nutricionistas que são voltadas para a questão do diabetes e principalmente da questão do pé da pessoa que tem diabetes, assistência social, psicólogos que vão fazer uma intervenção maior. E também falar das intervenções cirúrgicas, que devem ser amplas. Nós não podemos bobear quando temos um paciente com uma questão dessas. Então, a pessoa que tem uma infecção, a gente não pode, como em outras situações, em outras lesões, fazer várias tentativas para que essa infecção seja tratada. Muitas das vezes, esse paciente precisa de um cirurgião para fazer uma limpeza mais intensiva, para não chegar na região óssea. Por quê? Porque o pé, o acometimento do pé é muito mais grave, ele é muito mais sensível, ele tem menos potencial de intervenção para que essa infecção acometa sistemicamente e osseamente do que, por exemplo, uma lesão por pressão em glúteo, que você tem muito mais tecido. Então, nós precisamos tratar esses casos complicados com a equipe interdisciplinar. Quais são os sinais de atenção que nós temos que ter com esses pés e devemos, inclusive, ensinar para que esses pacientes, ou cuidador, ou família, tenham com essas pessoas? Então, na presença de dormência dos pés, na ausência ou não crescimento de pelos nos pés e pernas, micoses interdigitais, presença de feridas, pode ser até um vermelho, não necessariamente uma ferida já aberta, a pele seca, escamosa ou brilhante,
pontas dos pés arroxeadas, cianóticas, o aparecimento de rachaduras no calcanhar, perda de sensibilidade. Às vezes você percebe, né? Tinha um grão de arroz dentro do sapato e ele fez um vermelho no meu pé. Ele não percebeu aquele grão, então é a perda da sensibilidade. O formigamento ou dor dos pés, a presença de calos, pontos de pressão e o aparecimento de câimbras e dor no repouso ou ao caminhar. Então, o teste da perda da sensação de proteção, ele é fundamental, como nós já falamos. Então, o teste de Simon-Westing, que foi quem identificou e criou esse teste, ou estesiometria, que é o nome do teste também, ou simplesmente monofilamento de 10 gramas, é o que a gente utiliza para o teste da sensibilidade protetora no pé. Então, como que é esse teste? Ele é um teste no sentido de que permite uma pessoa perceber o desconforto e tomar alguma providência para evitar uma lesão. Não sentir os pés significa de que eles estão sob risco. Qualquer não sensação em qualquer parte do pé vai significar que ele possa ter o risco de desenvolver uma lesão, uma úlcera e aí todas as complicações. Em 1900 foram usados pelos de cavalo pela primeira vez para utilizar esse teste. E em 1960, o Siemens e o Westing é que começam a utilizar esse tipo atual de monofilamento. Isso só para uma curiosidade. Existem vários calibres, né, do monofilamento, que são utilizados principalmente para doença de Hansen ou para neuropatias de outra etiologia. No caso do pé, nós utilizamos o de 10 gramas, é o que a gente mais utiliza. A força não aumenta significativamente a sensibilidade percebida pelo paciente, mas sim o encostar. Tanto que hoje o IWGDF fala que se você não tiver um monofilamento, se você não tiver um palito, você pode só encostar o seu dedo por alguns segundos e remover. Esse é o terceiro tipo de teste que você pode realizar quando você não tem um monofilamento ou um outro tipo de instrumento, ferramenta para utilizar para realizar esse tipo de teste. Então aqui a gente tem, né, um exemplo de uma caixa de estesiômetro com várias gramaturas, mas o que a gente utiliza para o teste no pé da pessoa com diabetes é o de 10 gramas. Se você tiver úlceras, necrose, cicatrizes ou hiperqueratoses, você vai testar o perímetro próximo do lugar, se for o caso. Como que a gente faz esse teste? Então, ele deve ser realizado num ambiente calmo, relaxante, o paciente deve estar deitado, você deve orientar o paciente como fazer, mostrar para ele o monofilamento, colocar na mão, fazer o teste na mão para que ele veja que aquilo não dói. Se ele não sentir na mão, porque ele é um diabético, ele já possa ter algum tipo de alteração na mão, no dorso da mão, no braço, você vai realizar para que ele veja que isso não vai machucá-lo, que é só uma sensibilidade para ele, inclusive, perceber essa sensibilidade no pé. O paciente não pode verificar o que você está fazendo, então ele vai fechar os olhos ou colocar uma venda e você vai ver com o paciente o que pode ser feito. E os locais que o IWGDF e os guidelines hoje preconizam são esses 3 para o pé do paciente com diabetes, que são os pontos localizados na planta do pé. Hoje a gente não faz mais o de 10, os 10 pontos. Hoje nós só precisamos fazer os 3. Tendo um deles com a insensibilidade, ele já tem a proteção falha. E aí nós temos que intensificar a educação, orientação e verificar mais outras questões, como eu já falei, deformidade e outras características. Então, o monofilamento, como você vai aplicar? Ele é desta forma, ele é um tubo plástico onde você coloca o monofilamento, você vai encostar num daqueles pontos e na sequência você vai fazer essa dobradura. Isso em torno de uns 2 a 3 segundos. Não é uma força para ocasionar dor, mas é uma força tal que ele faça essa dobradura no monofilamento. Ele vai
encurvar. Encurvando, você vai remover e vai perguntar para o paciente se ele sentiu algo e aonde. Você vai fazer esse teste, né, durante algumas vezes, nos 2 pés. De preferência, 2 vezes em cada um desses 3 pontos nos 2 pés. E entre eles, você vai colocar em outro lugar, né? Então, voltando aqui na nossa figura, então, nesses 3 pontos, você vai fazer 2 vezes nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 e 2. Entre eles, você pode fazer aqui, aqui, nesse dedo, para que ele não fique acostumado também a achar que você está fazendo no mesmo local e ele falar que sim. Então, você vai fazer em outros pontos para que ele não tenha essa percepção e você tenha a exatidão de que ele está sentindo no local exato que você está colocando, que é o local de maior, que deveria ter uma maior proteção, onde a gente tem uma proteção um pouquinho maior em termos de pele e epiderme. A duração total desse procedimento, do contato com a pele e remoção do monofilamento, não deve ser maior do que 2 segundos, como eu falei, né? Encostou, tirou e pergunta para o paciente. Aplique o monofilamento em torno do perímetro de uma úlcera, calo, cicatriz ou necrose, se tiver num desses locais, mas nunca sobre a lesão. Evite sempre deslizar o monofilamento sobre a pele, não fazer toques repetitivos sobre a área do teste. Pressione o monofilamento sobre a pele e pergunte ao paciente se ele sente a pressão aplicada. E ele deve responder sim ou não. E onde a pressão está sendo aplicada, se é no pé direito ou se é no pé esquerdo. Repita a aplicação 2 vezes no mesmo local e alterne com pelo menos uma aplicação simulada, na qual o monofilamento não é aplicado. Faça 3 perguntas por local de aplicação. A sensação protetora está presente se o paciente responder corretamente 2 das 3 aplicações. A sensação é considerada ausente diante de 2 das 3 respostas incorretas. Então, o paciente é considerado em risco de ulceração. Procure sempre encorajar o seu paciente durante o teste para que ele possa responder adequadamente. E quais são os cuidados que nós temos que ter com esse monofilamento? Primeiro, ele deve ser conservado, protegido, né? Para isso ele vem um canudinho para você proteger, cuidando para não quebrá-lo ou amassá-lo, porque senão ele não tem mais a funcionalidade que ele precisa ter. Para limpar, sempre após o término de cada teste, utilizando um álcool a 70, e usar o mesmo monofilamento no máximo 10 vezes para fazer os testes de proteção plantar. E após este número, ele deve ficar em repouso por pelo menos 24 horas. Então, você tem que ter vários monofilamentos, caso você seja aquela pessoa que está num centro especializado, que atende muitos pacientes diabéticos, ou um endocrinologista que vê muitos pacientes e precisa ver o pé, porque você não pode fazer muitas vezes, senão ele perde a flexibilidade e com isso você não tem exatidão no exame. Nunca utilize o monofilamento quando observar qualquer alteração no nylon, que é que ele parece uma linha de pescaria. Isto poderá provocar respostas inadequadas nos testes efetuados. Você não vai ter a fidelidade se essa proteção ela está ausente mesmo ou não. Para a percepção da vibração ou propriocepção, nós precisamos do diapasão. Ele provoca um disfuncionamento na condução rápida, uma alteração da sensibilidade discriminativa, aonde você vai perceber se ele tem isso alterado. Aqui é uma figura que a gente encontra em muitos locais, como até no próprio consenso do diabetes de 2001, a gente encontra inclusive em alguns do IWGDF, mas o local certo para você segurar o diapasão não é na haste, tá? E sim aqui, como mostra esta foto. Então, você precisa segurar no corpo, antes da haste, você segura ele para colocar em cima do artelho. Então, aqui está a posição adequada do diapasão. Você vai percutir essas 2 hastes na palma da sua mão, vai segurar neste corpo da haste e colocar em cima do artelho. Com isso, a percussão vai repercutir num ângulo de 90 graus
no artelho e ele vai sentir essa vibração, podendo ser maior ou menor intensidade. E isso você vai colocar ali no seu instrumento. Aqui você verifica o local exato de onde você vai segurar esse diapasão, tá? A aplicação sempre perpendicular e a pressão que você segura esse diapasão nesse local, ela deve ser constante. Repita essa aplicação 2 vezes, mas alterne com pelo menos uma simulação na qual o diapasão não vibre, para que você perceba se ele realmente está tendo a percepção vibratória ou não. O teste é positivo se o paciente responde corretamente a pelo menos 2 das 3 aplicações, e negativo, isto é, em risco de úlcera, com 2 respostas incorretas. Se o paciente é incapaz de perceber a vibração do hálux, o teste é repetido em segmentos mais proximais, como maléolo ou tuberosidade da tíbia. A avaliação de pulsos é fundamental, então quem não tem a prática na avaliação de pulsos precisa fazer essa prática no seu dia a dia. Tá? Então, qual o pulso que você vai perceber? Os pulsos que nós temos que avaliar são pedioso, tibial posterior e poplíteo. Você precisa verificar se esse pulso está presente, diminuído ou não palpável. O não palpável, às vezes, é por conta de um edema fibrótico, ou então por conta de uma estagnação muscular. Então, existem várias formas de você verificar se esse pulso poderia ser palpável mesmo ou não, e você vai descrever isso no seu exame. Então, o exame dos pulsos periféricos, ele finaliza a detecção de uma possível insuficiência arterial associada. É importante sempre assegurar que o membro afetado possui uma circulação adequada. Então, para isso que você precisa fazer a palpação do pulso pedioso, tibial posterior e poplíteo. A perfusão periférica, ela é fundamental também para uma outra constatação de uma alteração vascular. Então, a primeira foi a dos pulsos, a segunda é da perfusão periférica. Como fazer a perfusão periférica? Você vai apertar o hálux de preferência, o outro dedo do paciente, e vai tirar o dedo que você fez a compressão. Quando você tirar, você vai contar os segundos que aquela mancha branca que ficou, ela vai voltar a vermelha. Então, se for 3 segundos, a circulação está ok. Se for entre 3 a 5 segundos, precisa avaliar se é a idade do paciente, se é um estresse, porque pessoas ficam muito agitadas, tem a questão da síndrome do jaleco branco, ou às vezes a pessoa tem uma deficiência, ou ela tem uma prótese, ou ela já fraturou o membro daquele local, e isso pode fazer com que a circulação fique mais lenta. Agora, se ela for maior do que 5 segundos, aí sim você tem uma alteração vascular significativa que precisa de uma avaliação médica mais criteriosa através de outros exames, como, por exemplo, o índice tornozelo-braço, que é um exame aferido pelo Doppler, um teste indicado para classificar o risco cardiovascular que essa pessoa tem para a detecção precoce da doença arterial oclusiva dos membros inferiores, a DAOME, apesar dela não determinar a localização da oclusão. Para isso, o médico vai precisar de outros exames, se for o caso, para detectar e até ir para uma cirurgia, para uma revascularização. Em pacientes diabéticos, essa avaliação pode ficar prejudicada por conta da calcificação dos vasos, que tornam as artérias incompressíveis, gerando falsos resultados. Então, você pode achar que ali está tudo bem, que é aquele ITB maior de 1,30, e aí você acha que está tudo bem. Não, pode ser que a artéria esteja calcificada, por isso que ele não está conseguindo atingir, e aí você vai precisar de outros exames. Para se ter um resultado mais confiável, existe o indicador da pressão transcutânea do oxigênio, que deve dar acima de 30%, ou pela fotopletismografia do dedo, com resultado acima de 50 milímetros de Hg. O índice tornozelo-braço, então, aqui uma foto retirada para que vocês possam ter uma noção. Então, vamos supor que o paciente tenha uma lesão em maléolo, né? Você não vai apoiar na lesão. Se ele tiver uma lesão aqui pelo dedo, também você vai proteger, vai colocar o seu Doppler periférico acima da artéria pediosa
e vai auscultar. Então, você vai fazer este cálculo. Você vai fazer a pressão arterial do índice tornozelo-braço, então do tornozelo, com a pressão arterial do braço. Fazendo essa divisão, você vai chegar nesses valores. Chegando nesses valores, você vai para essa tabela, que é uma tabela que está no consenso de 2019, ela existe desde 2014, que foi a doutora Mack disse que colocou, onde você tem quando dá mais do que 1,30, as artérias não são compressíveis, menor de 0,9 até 1,30 é aceitável, de 0,7 a 0,89 já tem uma doença arterial, de 0,41 para 0,7 ela tem uma doença arterial mais moderada, e menor de 0,4 é aquela isquemia grave que normalmente pode até ter acometido com gangrena, mas que precisa urgente de algum tratamento, principalmente médico e cirúrgico. Existem alguns pilares que nós temos para auxiliar na potencialização, na otimização do tratamento e da prevenção desses pacientes. O pilar 3, que o Consenso Internacional de agora de 2019 fala, é a questão da educação. A educação realizada de uma forma estruturada, organizada e contínua, que desempenha um papel importante na prevenção de problemas nos pés. Esse comportamento vai viabilizar uma potencialização do paciente, a melhorar o conhecimento acerca dos cuidados com seus pés, a consciência e comportamento da sua autoproteção, motivando essa pessoa a desenvolver habilidades, a promover a adesão ao autocuidado e evitar complicações e possíveis amputações. Aqui nós temos a questão da educação, paciente, familiar e cuidador. Não adianta a gente querer que o paciente mude hábitos, principalmente hábitos com relação à alimentação, com relação à hidratação, com relação à higiene, com relação ao calçado e à meia, se a família, o cuidador, as pessoas que estão ao seu redor também não entram dentro dessa questão. Então, você precisa sensibilizar a todos para que todos possam se reeducar para que esse paciente tenha uma prevenção e uma otimização no seu tratamento mais adequado. Vamos falar do pilar 4, que os consensos falam também, que é a questão do uso do calçado apropriado. Então, o calçado inadequado e andar descalço com os pés insensíveis são as principais causas de úlceras dos pés. Os pacientes sem neuropatia podem selecionar o seu calçado, mas devem ser orientados a utilizar um sapato confortável e que se ajuste corretamente aos seus pés. Os pacientes com perda da sensibilidade protetora devem ter acesso ao calçado adequado e devem ser incentivados a usar esse calçado em todos os momentos dentro e fora de casa. E o calçado deve sempre obedecer à biomecânica e deformação que afeta os pés dos pacientes, adotando o uso de palmilhas sob molde para lesões pré-ulcerativas. O offloading para o tratamento de lesões, sandálias e cicatrização são extremamente importantes quando você tem a questão desse pé com lesão, porque eles vão auxiliar as pessoas a deambular corretamente, prevenindo que essa úlcera aumente ou venha a ter infecção. Então, o uso do calçado é fundamental quando o paciente tem deformidade, quando ele tem úlcera. Uso de palmilhas adequados. Isso só é feito através de profissionais que sabem o que fazem. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos, através do grupo da pessoa com deficiência, o pessoal que desenvolve calçados especiais para as pessoas que têm diabetes, além de outras pessoas que precisam de calçados adequados para os seus pés. O pilar 5 dos cuidados é o cuidado com as lesões mais frequentes que existem nos pés, como, por exemplo, calos, calosidades, onicomicose, onicocriptose, unhas espessadas, micose, pele seca descamativa, fissuras, rachaduras, bolhas e bolhas hemorrágicas. Quando um paciente aparece com algo assim, é importante nós sempre avaliarmos o quão grau de risco essas lesões estão, em que estadiamento está a perda dos tecidos com essas interferências, para que a gente possa utilizar um melhor tratamento. E quem é que trata isso? São profissionais
adequados, não podem ser profissionais que sejam curiosos. Então, nós precisamos orientar os nossos pacientes que essas lesões são de alta complexidade. Não é qualquer pessoa que trabalhe com pedicure, manicure, que vai realizar uma unha encravada, né? Ou alguma coisa assim. Nós precisamos ter a sensibilidade de orientar os nossos pacientes a procurarem pessoas especializadas. Hoje nós temos, inclusive, os ambulatórios com especialistas, enfermeiros estomaterapeutas, enfermeiros dermatológicos, que podem dar orientação com relação a isso, e muitos enfermeiros que estão na rede básica também sabem, já fizeram cursos que podem ajudar os pacientes quando eles têm essas alterações, que são frequentes, essas lesões, e que podem levar à infecção e à amputação. O consenso tem algumas recomendações com relação a tudo isso. Então, tratar qualquer sinal de lesão pré-ulcerativa nos pés de um paciente com diabetes inclui remoção de calos, proteção de bolhas, drenagem quando necessário, tratamento de unhas encravadas ou hipertróficas, tratamento de hemorragia quando necessário e prescrever o tratamento antifúngico para infecções fúngicas. É fundamental que essa recomendação seja levada a sério, principalmente pelos profissionais de saúde de nível superior que saibam lidar com essas questões. Um programa ideal de prevenção, ele deve fornecer educação para pessoas com diabetes e seus cuidadores, para que a equipe de saúde abranja os 3 níveis de assistência, um sistema para detectar todas as pessoas que estão em risco de desenvolver complicações nos pés por meio do rastreamento anual, as medidas para reduzir o risco de ulceração nos pés, cuidados podiátricos, calçado apropriado, o tratamento imediato e eficaz e qualquer complicação nos pés e uma estrutura global projetada para atender às necessidades dos pacientes que necessitam de cuidados crônicos, ao invés de tratar problemas agudos. Auditoria de todos os serviços para identificar problemas e garantir os padrões de atendimentos preconizados. Todo esse tipo de atendimento nós temos aqui na nossa rede. Agora, inclusive, com a entrada dos ambulatórios, com as especialistas, nós temos muito mais ainda um aumento da qualidade do tratamento para essas pessoas. Basta que a gente procure identificar as indicações de referência, contra-referência e até mesmo identificar esses profissionais para que eles possam ampará-los de acordo com conhecimentos e práticas da qualidade da sua prática. Muito obrigada e até o próximo módulo.